O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus às multidões: Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos em Cristo, você que nos acompanha, você aí de casa também, pode rezar por aqueles que já morreram, da sua família, conhecidos, amigos. Hoje, a igreja dedica um dia todo especial àquelas pessoas que um dia amamos, convivemos com ela, mas que infelizmente a morte tirou do convívio conosco. E hoje nós rezamos por estas almas, guiados pela palavra de Deus, que nos convida a rezar por aqueles que já se foram. Quando a gente olha para o princípio do cristianismo, os primeiros cultos cristãos realizados foram nas catacumbas dos cristãos que haviam morrido. Então as missas eram celebradas lá junto com eles, com aqueles que já se foram. A Santa Missa tem o poder de nos purificar, nos dar a graça de alcançarmos a salvação. Nós cristãos católicos acreditamos o seguinte: quando nós morremos, diferentemente dos nossos irmãos protestantes, os católicos acreditam que existem dois julgamentos. O julgamento individual, que é logo quando a gente morre. Quando a gente morre, existe o primeiro julgamento, o julgamento individual. E depois haverá o julgamento final, que o próprio Senhor fala muitas vezes pelo Evangelho, que é esse julgamento do fim do mundo. Se a gente olhar lá em Apocalipse 12, a mesma coisa aconteceu com os anjos. O primeiro julgamento do demônio já houve. Miguel traçou uma batalha contra Lúcifer e baniu ele do céu. Ele veio para a terra, ele veio para perturbar e tentar levar o maior número de pessoas, e o próprio Senhor diz que no julgamento final, aqueles que não forem merecedores do céu serão jogados, neste fogo ardente junto com o demônio e com os seus anjos, que se rebelaram contra Deus. Então, nós católicos acreditamos que existem dois julgamentos. O individual é aquele logo depois que a gente morre, e existe o julgamento final. Para os evangélicos, para os nossos irmãos protestantes, eles acreditam que quando a gente morre, a gente fica lá descansando, até que venha o julgamento final, para que a gente possa saber se vai para o céu ou não. Nós, católicos, repito, acreditamos nesse julgamento primeiro. E se a gente for pegar lá no momento que Jesus estava erguido no madeiro da cruz, tinham dois homens que estavam sendo crucificados com ele. E um reconheceu que Jesus estava ali na cruz, não porque ele merecia, mas ele reconheceu também que ele estava ali porque ele tinha feito algo errado e que merecia estar ali. Jesus olha para ele com compaixão e diz: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Ou seja, esse primeiro juízo já aconteceu, e Jesus nos revela isso lá no momento que ele está morrendo na cruz com aqueles homens. Jesus já mostra que aquele homem, ainda hoje, quando ele morresse junto com Jesus, já estaria no paraíso, não estaria adormecido. Nós, cristãos, também
acreditamos no purgatório. Purgatório que vem de purgar, de purificar. As pessoas que vão ao purgatório não estão condenadas mais ao inferno, ou seja, quem vai ao purgatório já alcançou a salvação. Mas precisa ser purificado. E por isso mesmo, antes de entrar para o céu, eles precisam ser purificados, passar pela dor do purgatório para tirar talvez algo que ainda precise ser purificado, né? E por isso mesmo o purgatório, ele está para purificar a alma para levar para o céu. Mas quem chega ao purgatório não é condenado ao inferno. Não é um lugar de incerteza, é um lugar de certeza de que eu alcancei o céu, mas preciso ser purificado por ele. E aí é como um exemplo que o padre vai dar agora neste momento. Vamos supor que uma pessoa esteja com uma doença, um câncer, e nós temos o remédio para o alívio daquela dor. O purgatório é exatamente esse lugar que nos faz sofrer, mas as nossas orações e as intenções todas que foram lidas é um remédio para aquela alma que padece, que sofre no purgatório. Ela sofre, sofre, mas não é um sofrimento de angústia, porque sofrimento de angústia é quando a gente não sabe se vai para o céu ou para o inferno. É quando alguém tem a incerteza na vida de que se vai para o inferno, que não vai conseguir ver a Deus, não vai alcançar a salvação. Ao contrário daqueles que estão no purgatório, por mais que sofram, por mais que estejam ali sendo purificados, eles têm a certeza de que alcançaram a salvação em Cristo. Não vão para o inferno. Ou seja, só existe uma porta do purgatório. Quando se abre, é que aquela alma que está lá vai para o céu. E as nossas orações é como um remédio de alívio para aquelas almas que estão sendo purificadas. Padre, a gente não sabe quanto tempo uma alma fica no purgatório. Dependendo do tipo de purificação que aquela pessoa precisa passar, ela vai passar algum tempo, mais, outros menos. Mas o nosso remédio de aliviar a dor dessas almas facilitará que essa porta em acesso ao céu seja aberta mais rápido do que se deveria, porque nós estamos dando o alívio necessário para aquela alma poder alcançar já a eternidade. Meus queridos irmãos, muitos santos rezavam já pedindo para poder alcançar o purgatório. Talvez rezar pedindo já para ir para o céu, talvez seja muito ousado quando a gente olha para a nossa vida, olha para nossos defeitos, os nossos pecados. Mas, mesmo diante de toda essa realidade que o padre explica, se a gente alcançar o purgatório, nós já estaremos felizes, suficiente para poder entender que no juízo final, nós não iremos mais ser condenados ao inferno. E é por isso que a igreja reza desde o primórdio, desde o início, por aqueles que já se foram. E ainda mais, olha que graça, as pessoas que estão no purgatório e que alcançam o céu, elas podem ter alcançado o céu mais rápido pela sua intercessão, pelas missas que você acabou de rezar por ela, e aí você acaba ganhando um intercessor no céu. A gente tem uma expressão que a gente fala, comunhão dos santos. O que é isso? A comunhão dos santos é exatamente a função que eles têm no céu. Eles estão já diante de Jesus, eles já contemplaram, como a gente ouviu Jó falando aqui na primeira leitura, que ele contemplará com seus olhos o Deus. Da mesma forma, aqueles que já alcançaram o céu, contemplaram a face de Deus. O próprio Senhor já diz nas Sagradas Escrituras, que nós veremos a Deus tal como Ele é. E a gente ganha um intercessor no céu.
essa comunhão dos santos que reza dia e noite para que o projeto de Deus aconteça. Qual é o projeto de Deus então? A gente ouviu no evangelho de hoje Jesus dizer que veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. E a vontade de Deus Pai é que nenhum daqueles que foram confiados por Jesus se percam pelo caminho, mas que encontrem a salvação. Então essa comunhão dos santos que já estão lá contemplando a face de Deus, eles rezam por nós também. Então nós rezamos aqui pelos fiéis defuntos, para que alcance a graça já de gozar das eternidades e das alegrias do céu. E certamente uma alma que alcançou o céu por uma oração sua, por uma missa, por uma intenção que você rezou por ele, certamente você ganhou um intercessor no céu também, para que você para que você possa alcançar a vida eterna. Por isso, nós rezamos pelos defuntos. Eu sempre gosto de dizer, e vou repetir mais uma vez, que o padre, quando ele morrer, ele quer que vocês rezem também uma missa por ele, né? Já que o padre reza tanta missa por tantas pessoas, quando o padre morrer também, a gente não sabe o dia e a hora. Ah, padre, mas o senhor é muito jovem. Claro, eu quero viver muito, não quero nem morrer. Não quero morrer, eu quero viver muito ainda, né? Mas, quando o Senhor me chamar, que a gente não sabe o dia e a hora, né? O próprio Senhor diz que Ele vem como um ladrão à noite. Então, que quando o padre morrer, que vocês rezem também a Santa Missa por mim, para que eu me purifique logo. Claro, eu não tenho a ousadia de dizer que vou diretamente para o céu, mas rezo todos os dias pedindo ao Senhor a graça de poder alcançar o purgatório, porque lá eu não serei uma pessoa angustiada, mesmo sofrendo, Padre, mesmo sofrendo. Eu sofrerei todas as purificações que o Senhor achar que eu deva viver. Se eu estiver no purgatório, meus queridos irmãos, eu já tenho a salvação. Já aconteceu o meu juízo individual, aquele primeiro juízo que o Padre falou. Então, eu só precisarei que vocês rezem por mim para poder alcançar a vida eterna. Por isso, oremos uns pelos outros e oremos por aqueles que se foram. É importante que rezemos constantemente para que essas almas que estão no purgatório possam ser purificadas e alcancem a salvação. Nós somos chamados a uma comunhão. E ontem rezávamos o dia de todos os santos. É essa comunhão que a gente quer participar. Nós queremos ser o número daqueles que já contemplam a face de Deus. Nós queremos rezar como ontem rezamos por todos os santos. Nós queremos fazer parte dessa comunhão de santos que oram. Eles já estão lá. E graças a Deus. Quem são estes? O evangelho de ontem, com as vestes brancas, que almejaram suas vestes no sangue do Cordeiro, são aqueles que já receberam a sua sentença. São aqueles que conseguiram alcançar o grande prêmio da salvação e agora trabalham, orando diante do Senhor para que muitas almas alcancem a salvação. Porque o projeto de Deus não é que nenhum se perca. Não esqueçamos nunca, não é o Senhor que nos coloca no inferno. Não é o Senhor que vai privilegiar alguns para o céu e outros para o inferno. Somos nós que escolhemos. E essa escolha parte do momento que eu começo a lutar pela minha salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.